Muito bem, meus amigos, minhas amigas, aqui de volta para mais um vídeo sobre introdução à ciência do direito, essa sequência de temas que estamos abordando sobre essa disciplina. E nessa gravação especificamente, começaremos a tratar da teoria do ordenamento jurídico. Não conseguiremos, claro, tratar desse tema num vídeo único, então a gente vai, como os temas anteriores, a gente vai dividir em mais de uma parte, e essa é exatamente a primeira delas, na qual a gente estabelece as noções preliminares, realizamos algumas classificações e vamos aos poucos avançando com o tema. Muito bem. Como noção preliminar, né, até abordando algumas questões conceituais, a gente nota que o ordenamento jurídico, que inclusive conceituamos nas gravações imediatamente anteriores a essa, né, que a gente falou da teoria da relação jurídica, o ordenamento jurídico ele é estudado como um sistema. E por sistema, a gente pode entender uma construção científica composta por um conjunto de elementos. O professor Tércio Sampaio Ferraz ele tem uma explicação, tá, a esse respeito, que eu vou tomar a liberdade aqui de ler, né, de realizar a citação. Então, abrindo aspas, né, para o professor Tércio, diz ele que note-se bem a diferença. Uma sala de aula é um conjunto de elementos, as carteiras, a mesa do professor, o quadro negro, o giz, o apagador, a porta, etc. Mas esses elementos, todos juntos, não formam uma sala de aula, pois pode tratar-se de um depósito da escola. É a disposição deles, uns em relação aos outros, que nos permite identificar a sala de aula. Essa disposição depende de regras de relacionamento. O conjunto dessas regras e das relações por elas estabelecidas é a estrutura. O conjunto dos elementos é apenas o repertório. Assim, quando dizemos que a sala de aula é um conjunto de relações, ou seja, estruturas, e de elementos, ou seja, repertório, nela pensamos como um sistema. O sistema é um complexo que se compõe de uma estrutura e um repertório. Bom, feita essa metáfora, essa comparação, né, bem ilustrativa por parte do professor Tércio Ferraz, vamos voltar, né, agora com uma ideia melhor do que tratamos aqui nessa nossa conversa, podemos ir estabelecendo e reconhecendo que, no caso do ordenamento jurídico, os elementos são as normas jurídicas e a estrutura do sistema jurídico é formada pela hierarquia, pela coesão e pela unidade. A norma jurídica fundamental, que no caso do direito brasileiro é a Constituição Federal, determina a validade de todas as outras normas jurídicas de hierarquia inferior. A gente percebe, então, as normas estruturadas entre si a partir de uma hierarquia que garante a coesão e a unidade entre elas, né? Poxa, esse conjunto de normas, qual prevalece? Uma diz uma coisa, outra diz outra. Qual que eu devo seguir? Bom, essas dúvidas vão sendo solucionadas a partir do momento que a gente estabelece uma hierarquia. Qual norma prevalece sobre a outra, e isso, por consequência, garante uma coesão e garante uma unidade. A partir dessa hierarquia, a gente sabe, então essa norma prevalece sobre aquela, essa norma se inspira naquela outra, essa norma complementa a anterior. Ok, então a gente consegue enxergar de que maneira uma norma é o complemento da outra, de que maneira todas elas formam uma unidade. Beleza. Ao lado disso, né, entendendo ainda um pouco melhor algumas questões introdutórias, já que estamos falando aqui das normas enquanto elemento do ordenamento jurídico, vamos classificar como que as normas jurídicas podem se apresentar nesse nosso ordenamento jurídico. Claro, classificação ela sempre vem da doutrina, mesmo quando uma classificação aparece num texto de lei, ela aparece depois da doutrina ter sistematizado, né, porque é sempre o pensamento doutrinário que
desenha e delimita os melhores critérios interpretativos, que cria as melhores categorias de classificação. E aí, voltando os olhos agora para as normas jurídicas, a gente tem pelo menos 6 critérios que merecem destaque. Repito, todos eles identificados pela doutrina. Você não vai encontrar uma lei que diga quais são os critérios de classificação da norma. Você até encontra leis que referenciam a esses critérios, mas a construção deles vem pela doutrina, eles são reconhecidos pela comunidade jurídica, convenciona-se a aplicação desses critérios classificatórios, e aí, à medida que eles vão se consagrando, alguns deles aparecem em textos legais. Muito bem, com relação à hierarquia, a gente até pontuou aqui inicialmente que as normas constitucionais estão no topo da hierarquia do nosso ordenamento jurídico. Então, essa informação a gente já tem, né? Há uma categoria de normas que, a partir da hierarquia, é classificada como norma constitucional. Mas e as demais? As outras normas, né, que não fazem parte dessa categoria? Como que elas podem ser classificadas? E aqui no slide, eu apresento essa classificação, inclusive, na linha hierárquica da superior para inferior. A norma constitucional, hierarquicamente superior a qualquer outra, eu apresento aí como a primeira categoria dentro desse critério. A segunda categoria é exatamente o tipo de norma que está abaixo da Constituição, nessa hierarquia aqui estabelecida, e assim por diante. Então, acima de todas, temos as normas constitucionais, logo abaixo temos as leis complementares, que são aquelas que complementam o texto da Constituição, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções e medidas provisórias, cada uma dessas figuras mencionadas na Constituição, e lá explicadas exatamente para que servem e como cada norma dessa pode ser criada. Abaixo delas temos os decretos regulamentares, que são textos normativos produzidos pelo Poder Executivo para regulamentar a aplicação dessas normas que a gente nota nessa categoria B, nesse segundo degrau da hierarquia. E abaixo dos decretos regulamentares temos outras normas de hierarquia inferior, como portarias, circulares e etc., que são normas também geralmente criadas no âmbito do Poder Executivo e que, claro, não somente tem que respeitar as diretrizes da Constituição, as diretrizes das normas criadas pelo Poder Legislativo e das medidas provisórias, como também os limites eventualmente colocados nos decretos regulamentares. Muito bem. Como segundo critério de classificação, temos a natureza das disposições das normas. E aí podemos encontrar normas jurídicas substantivas ou materiais, de direito material, ou normas jurídicas adjetivas, também chamadas de normas processuais. As substantivas ou materiais são aquelas que criam, declaram e definem direitos, deveres e relações jurídicas. Por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor. Agora, as normas processuais são aquelas que regulam o modo e o processo para acesso ao Poder Judiciário. Então, enquanto a norma substantiva cria o seu direito e cria o seu dever, e, por consequência, a relação jurídica, né, que vai unir credores dos direitos e devedores dos mesmos, a norma adjetiva, a norma processual, ela explica como que, se as normas substantivas não estiverem sendo cumpridas voluntariamente, como que se pode exigir junto ao Poder Judiciário o cumprimento compulsório. Então como é que eu proponho uma ação para exigir o meu direito? Bom, o direito está previsto na lei material. O método, o procedimento para ir a juízo e exigir o cumprimento compulsório do seu direito é uma norma processual. Então, temos como exemplo Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Direito Civil cria direitos, o Código Civil cria direitos, o Código de Processo Civil estabelece procedimento para a efetivação desses direitos. Código Penal
estabelece quais são os crimes, né, dizendo de uma forma bem resumida, e o Código de Processo Penal explica qual é o procedimento das ações judiciais de punição a quem comete os crimes do Código Penal. Muito bem. Seguindo adiante, critério seguinte é o da aplicabilidade. E aí encontramos normas autoaplicáveis, normas que dependem de complementação e normas que dependem de regulamentação. As autoaplicáveis são aquelas que entram em vigor independentemente de qualquer outra norma posterior, porque elas já apresentam todos os requisitos necessários para a sua efetividade. Você examina aquela norma e percebe que no texto dela, no corpo dela, você encontra todas as informações que precisa para cumpri-la. Então, daí então ser chamada de autoaplicável, porque não há necessidade de nenhum esclarecimento posterior em outra norma. Diferente daquelas dependentes de complementação, que são normas que estabelecem algumas regras, mas indicam ou declaram a necessidade de serem complementadas por outra norma. Podemos citar como exemplo várias normas constitucionais que trazem essa informação, que uma lei posteriormente criada regulamentará tais e tais assuntos. Me recordo aqui, por exemplo, do parágrafo 3º do artigo 174 da Constituição, que vai dizer que a lei reprimirá o abuso do poder econômico. A Constituição afirma que o abuso do poder econômico deve ser reprimido, mas diz que uma lei posterior a ser criada pelo Poder Legislativo vai estabelecer essa repressão. E temos as normas dependentes de regulamentação, que são aquelas que designam que o Poder Executivo, posteriormente, definirá e detalhará como aquela norma deve ser aplicada. Então, vamos diferenciar norma dependente de complementação. Ela precisa que uma outra norma, uma outra lei a complemente, traga mais detalhes de como a diretriz inicial vai ser desenvolvida, enquanto que a norma que depende de regulamentação, ela é mais completa e apenas menciona que o Poder Executivo estabelecerá critérios de aplicação, estabelecerá regulamentação com relação aquelas questões. Então, por exemplo, a Lei 8.036, que trata do FGTS, e que apresenta ali, que informa que o Poder Executivo, mais à frente, iria estabelecer decretos regulamentando eventuais infrações e modos de fiscalizar o respeito àquelas regras ali do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, se você examina, pesquisa sobre o FGTS nessa Lei 8.036, você encontra ali as informações básicas sobre esse encargo trabalhista. Agora, uma questão acessória, como que isso vai ser fiscalizado? A lei menciona que a fiscalização cabe ao Poder Executivo e aí vem a previsão de um regulamento posterior, que o próprio Executivo regulamentará a forma de fiscalização daquelas regras. Beleza. Seguindo adiante, temos critério que leva em conta a sistematização. E aí vamos encontrar normas constitucionais, codificadas, esparsas ou também chamadas de extravagantes e consolidadas. As normas constitucionais, elas estão colocadas num único corpo legislado, são postas por um poder constituinte, com a intenção de validar todas as demais normas jurídicas que tenham coerência com esse corpo legislado. Não à toa, né, essa expressão, as normas constitucionais, elas estão ligadas ao texto da Constituição. Codificadas são as normas que constituem um todo orgânico, né, um todo coerente, um conjunto coerente de normas que dizem respeito a um certo ramo do direito fixadas numa única lei. Então, Código Civil, que reúne normas de direito civil,
Código Penal, que reúne as regras básicas de direito penal, Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional e assim por diante. Leis esparsas ou extravagantes são aquelas que são criadas isoladamente para tratar de um tema específico. Por exemplo, a lei do inquilinato, que é, né, que trata do aluguel de imóveis, que é um dos temas do direito civil. Direito civil engloba vários tipos de contrato, vários tipos de relações jurídicas, e entendeu o legislador que o aluguel de imóveis precisava de um complemento adicional, de uma regulamentação mais detalhada numa lei esparsa, numa lei extravagante. Por que não tratar do aluguel de imóveis dentro de um código? O legislador, analisando as circunstâncias, achou que valia melhor tratar desse assunto específico numa lei específica, numa lei esparsa. É uma decisão, um critério de conveniência do legislador. Ele segue com o que ele achar que vai funcionar, que vai ser mais efetivo. E há as normas consolidadas, que são aquelas que resultam da reunião de uma série de normas esparsas que tratavam de um determinado assunto, que foram regulado, esse assunto esse que foi regulado por aquelas normas e que, em dado momento, o poder público resolve consolidar, reunir todas essas normas num texto único. Acho que o exemplo mais conhecido disso é a CLT, a consolidação das leis do trabalho, realizada ali em 1900, realizada na década de 40, exatamente a partir desse trabalho. Havia várias e várias normas esparsas tratando sobre direito do trabalho. O governo, à época, resolveu reunir essas regras todas num texto único. Não se criou um novo código, porque a gente não estava criando regras novas, o trabalho era apenas de reunião das regras que já existiam, de consolidação das regras que já existiam. Então, daí o nome, até hoje, utilizado, né? Consolidação das leis do trabalho. Há uma outra consolidação conhecida, menos do que a CLT, mas também bastante conhecida, que é a consolidação das leis da Previdência Social. Muito bem, só um adendo aqui, uma observação, né, a esse respeito, quase que uma curiosidade. A gente percebe uma tendência atual no sentido de buscar cada vez mais leis específicas, né, uma estratégia de legislação a partir de leis específicas, de leis esparsas ou extravagantes para determinados assuntos, ao invés de grandes codificações. Já tivemos, num momento histórico anterior, estratégia diferente. A gente via os governos anteriores legislando preferencialmente a partir de grandes códigos. Não por coincidência, foi nessa época que foram gestados os códigos civis, os grandes códigos penais, os códigos de processo e assim por diante. Só que mais recentemente a gente tem percebido, principalmente no direito brasileiro, a tendência de preferir o legislador criar várias leis específicas sobre assuntos pontuais, ao invés de grandes códigos. Então a gente começa a ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor e assim por diante. A ideia aqui, né, é fazer frente a essas características da sociedade atual, né, que é bastante complexa e, ao mesmo tempo, estratificada, separada em tribos, em várias tribos, em vários temas, né? Mesmo na profissão jurídica, a gente nota uma grande especialização, profissionais que são altamente especializados num assunto pontual e que nunca, jamais lidaram com outros assuntos até próximos daqueles da sua especialização, mas que são considerados um outro ramo, né? Então, é assim, a sociedade tem seguido esse caminho por diversos motivos, e a técnica legislativa vai acompanhando essa tendência também. Então, até na forma de se produzir normas, a gente percebe a busca pela especialização. Seguindo adiante, os dois últimos critérios, temos o da obrigatoriedade e
critério que leva em conta a esfera do poder público de onde as normas são emanadas. Vamos primeiro tratar da obrigatoriedade. Temos, de um lado, normas de ordem pública, também chamadas imperativas ou cogentes, e, de outro lado, normas de ordem privada ou permissivas. As normas de ordem pública, elas não podem ser modificadas pelas partes num caso concreto. Se a norma de ordem pública diz que algo deve ser de determinada maneira, ainda que as partes sobre as quais incidem aquela norma, ainda que elas não queiram que seja daquela maneira, terá de ser em razão da imperatividade, da cogência desse tipo de regra. Temos, por exemplo, várias regras trabalhistas, são um bom exemplo. A regra que determina o direito a férias. Vamos imaginar que um determinado empregado não quer ter férias. Ele procura o empregador e diz, olha, não, eu não gosto de trabalhar, eu não me canso, tenho uma grande capacidade de trabalho, eu não quero ter férias. Eu prefiro ganhar algum outro benefício, enfim, não dá nem para essa negociação seguir adiante, porque a regra que estabelece o direito a férias, ela é de ordem pública. Mesmo o destinatário beneficiado por essa regra abrindo mão desse direito, ele terá de ser respeitado mesmo assim. Essa é a cogência a que me refiro aqui nesse tópico, né? Diferentes são as normas de ordem privada. Essas sim, a despeito da lei determinar que, ou da lei prever, né, que determinada situação se desenvolva de uma certa maneira, se estivermos diante de uma norma de ordem privada, as partes podem negociar uma outra solução para o caso delas. Eu costumo citar exemplo aqui da regra de juros. Você buscar o Código Civil, você vai ver lá escrito que dívidas pecuniárias que não forem pagas na data, sobre elas incidirão juros. Agora, se o credor não quiser cobrar os juros aos quais ele tem direito, perfeitamente, ele pode abrir mão disso e negociar com o seu devedor e dizer, olha, não precisa me pagar juros, não. É permitido se negociar, é permitido renunciar a direitos previstos em normas de ordem privada. Poxa, na prática, como é que eu vou saber se uma norma é de ordem pública ou de ordem privada? Bom, tem diferentes informações que te apontam para isso. A própria experiência profissional vai te fazer perceber isso com mais facilidade. Mas posso dizer que, na grande maioria das vezes, as normas de ordem pública são identificadas como tais. A CLT, ela menciona logo nos seus primeiros artigos que se tratar de uma norma de ordem pública. O Código de Defesa do Consumidor também menciona logo no seu início. Então, há uma preocupação por parte do legislador de avisar quando estamos diante de uma norma de ordem pública. Ao lado disso, a gente analisa também o tipo de norma, de que ramo ela pertence, se é uma norma de direito privado, há espaço para ela ser privada, se é uma norma de ordem de direito público, aí ela tende a ser uma norma de ordem pública, porque é interesse público envolvido. Se aquele tema é de interesse de todos, ninguém isoladamente pode abrir mão daquilo. Mas, bom, como eu disse, há outros critérios, mas esses dois já ajudam bastante a você identificar quando está diante de uma norma de ordem pública ou uma norma de ordem privada. Aliás, existe até uma terceira maneira, né, que a doutrina aponta, que você pode examinar o modal deontico que está envolvido. Quando se trata de uma norma proibitiva ou obrigatória, te proíbe fazer algo ou que te obriga a fazer algo, ela é de ordem pública. Quando se trata de uma norma que permite que algo aconteça, uma norma que diz que em determinada situação pode o credor cobrar tal encargo, essa é uma norma de ordem privada. Isso também é um critério prático, costuma ser bastante eficiente no dia a dia. E, por fim, quanto à esfera do poder público, temos normas federais, quando criadas,
no âmbito federal, pelo Congresso Nacional ou pela Presidência da República, normas estaduais, quando criadas pelos governos do Estado e seus órgãos ou pela Assembleia Legislativa, e normas municipais, quando criadas pela Prefeitura e seus órgãos ou pela Câmara dos Vereadores. Beleza, pessoal? Beleza. Tópico seguinte é a validade da norma jurídica, mas eu vou deixar para falar isso numa segunda parte. Vou interromper essa conversa para esse vídeo não ficar muito longo, mas aí já fica a dica e o convite para a gente continuar a nossa conversa na próxima gravação, que vai começar aí com esse tema, a validade da norma jurídica. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção, então. Me despeço aqui, mas guardando todo mundo no vídeo de continuação. Valeu, até mais. Tchau, tchau.